Você faz ideia como é que testamos o capacitor do ventilador de mesa? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é ensinar passo a passo como nós testarmos a principal característica de um capacitor do ventilador de mesa. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu já tenho vídeo nos meus canais que ensinam a testar o capacitor da lavadora de roupas e também do micro-ondas. O que eu tenho aqui é um capacitor muito comum em ventiladores de mesa. Quando eu falo ventilador de mesa, também estou falando aqueles ventiladores de coluna, né? Aqueles ventiladores importados que tem o pedestal que ele fica girando no cômodo e eleva a sua altura em algo aproximado de 1 metro e meio. Então esse é o capacitor que eu vou demonstrar aqui como testar a principal característica dele. O que é característica? Todos os capacitores têm as suas principais características. E a principal característica que um capacitor precisa ter é a capacidade de armazenar carga. É uma caixa d'água. Então, se você consegue encher a caixa d'água, essa é a principal característica da caixa d'água. Se de repente a caixa d'água está cheia de buraco, você está tentando encher e está vazando, isso quer dizer que não vai resolver o seu problema. Eu estou falando da principal porque as outras, outras visíveis, né, já a gente consegue ver aqui ao olhar. Tem capacitor que você pode ver que o fio está rompido, que está estourada a caixa, pegou fogo, queimou, está encolhida devido a alta temperatura. De repente tem buracos, né, que indicam vazamentos ou coisas parecidas. Então, se você não tem nada disso no capacitor que você quer testar, você certamente pode fazer o teste de armazenamento de carga. Eu recomendo sempre, toda vez que você pegar um capacitor em mãos, você descarregá-lo. E como é que a gente descarrega? Nesse caso aqui está fácil de mostrar, porque eu tenho duas pontas de fios. É só encostar uma na outra aqui, ó. Encostei aqui, descarreguei se tivesse alguma carga ainda nele. Então isso quer dizer que eu posso pegar com a mão aqui, ó, sem grandes problemas. De repente, se esse capacitor estiver carregado e eu descuidar aqui, tocar em um desses fios aqui ou nos dois, eu posso ser simplesmente eletrocutado. Então vamos ver aqui as informações desse capacitor. Se eu tentar aqui deixar o mais nítido para nós conseguirmos avaliar. Deixa eu tentar focar. Não está dando para focar direitinho como eu quero. Eu vou ler as informações, já que não dá para aproximar aqui nem focar através do celular. Então é CBB 61, 3 microfaraday, mais ou menos 5%. O fabricante aqui CQC, 250 volts AC. E outra informação aqui, ó, DB-D, 50 a 60 Hz, PO-SH. E outras informações aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, 0300 24099.207021. Então, essas são as informações que tem aqui no capacitor. Dos outros lados aqui eu não tenho nenhuma informação. Como é que eu faço para carregar isso aqui? Do mesmo jeito que eu ensino lá no capacitor
do micro-ondas ou da máquina de lavar, tá? Você tem um circuito elétrico, eu tenho aqui um circuito elétrico com a proteção, que é o disjuntor. Tenho aqui o neutro desse lado, tenho aqui a fase desse, e eu simplesmente faço isso, ó. Se eu quero testar se o meu capacitor está segurando carga, eu vou pegar aqui a fase de um lado, o neutro de outro. Eu já posso deixar o neutro encostado e fazer isso, ó, uma lambidinha aqui, ó. Esse estralinho aí significa que o capacitor carregou. Só que como é que eu sei que ele está carregado? Uma coisa é indicar que ele carregou, outra coisa é saber se ele está carregado. Olha aqui, ó, eu vou encostar pontinha com pontinha para descarregar aqui, ó. Esse estalo indica que ele estava carregado. E é por isso que a gente sempre recomenda você sempre descarregar capacitores, seja no micro-ondas, seja na máquina de lavar, seja numa placa eletrônica, porque um descuido, né, um pequeno detalhe que você encostou aqui, você vai levar um choque elétrico. Vamos fazer de novo? Vou fazer de novo. A fase de um lado, o neutro do outro, olha lá. Carregou. E aí eu pego aqui o capacitor na minha mão aqui, ó, e vou encostar as duas pontinhas aqui. Descarregou, tá? E por que que nós temos que fazer esse teste? Por exemplo, eu peguei um ventilador parado de uma cliente e quando eu fiz esse teste no capacitor dela, não estava carregando. Então aí eu já eliminei ter que desmontar o ventilador. Não existe um único motivo para parar, né, o ventilador. É claro que se você faz testes elétricos e eletrônicos, você descobre que não está passando cargas ali por alguma razão. Então, se você já descobre que o capacitor não está carregando, então você já deixa de mexer no equipamento e faz uma ligação direta para verificar se o ventilador funciona e depois substitui o capacitor. Não pode deixar na ligação direta. Esse era o principal objetivo do vídeo, é demonstrar a principal característica que um capacitor precisa ter, que é carregar, né? Você carrega e descarrega, isso com 2 ou 3 frequências, né? Porque muitas vezes você faz o primeiro teste, carrega e descarrega, e você vai fazer o segundo, não funciona mais, tá? Eu peço a todos os participantes do canal que passem a divulgar nossos canais nas suas redes sociais. O nosso canal tem muitas informações simples, mas é de grande valia para as pessoas que estão querendo aprender tanto a elétrica quanto a eletrônica. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.